Galera, estamos aqui com a Amanda Bueno. Ela é analista do comportamento. Analista do comportamento... Aplicada do comportamento, isso mesmo. Daí a gente vai fazer alguns questionários, que é baseado no roteiro. Vamos lá. Para qual diagnóstico é feita a avaliação? A avaliação diagnóstica que eu faço é específica para autismo. Qual é a faixa etária dos pacientes? Nesse momento, o mais novo chegou com 1 ano e 5 meses, o mais velho tem 23 anos. E como que é o processo de avaliação? Envolve a família? Tem 2 tipos de avaliação. Avaliação diagnóstica e avaliação funcional. O que você vai fazer com essa criança? O que ela precisa de trabalho? Então, para avaliação diagnóstica, eu uso o ADOS, que é uma escala de observação, que é de padrão ouro. Teve o curso essa semana aqui em Curitiba e a tradução para o português brasileiro é de responsabilidade da nossa clínica, bem bacana. E como que é feito o processo de avaliação? Para avaliação diagnóstica, seguindo o ADOS, tem 4 tipos de avaliação, né? Dependendo da faixa etária, se é verbal ou não, se fala poucas palavras ou não. Tem uma caixa com materiais que você deve aplicar segundo o protocolo. Okay. Mas a avaliação que a gente mais faz na clínica não é a diagnóstica, não é que a gente não goste dela. É que a nossa avaliação para programar o que vai ser feito com a criança leva tanto tempo, mais ou menos 12 horas para ser feita, que a gente acaba encaminhando para algum colega para fazer a avaliação diagnóstica. Então, geralmente a criança chega pra gente já com o diagnóstico fechado. Envolve a família ou a avaliação é feita direto com a criança? O tipo de avaliação que a gente usa para saber o que vai trabalhar como meta na terapia sempre envolve a família. A primeira etapa é na clínica, comigo, 2 horas. Geralmente a criança não tá nessa hora, tá só a família. Mas se a criança não tiver com quem deixa, ela é bem-vinda, né? A gente desloca algum dos estagiários para estar junto com a criança, brincando com brinquedos adequados para a faixa etária. Enquanto isso eu vou observando, o estagiário vai coletando dados e eu tô com a família fazendo uma entrevista. Essa entrevista tem a ver com comportamentos-alvo da criança. Qual é a demanda da família? O que eles pensam que é mais importante nesse momento? O que eles querem para o trabalho? Quais são as metas que eles têm para o futuro com a criança? Como é a rotina da família. Então tem uma entrevista estruturada que a gente desenvolveu utilizando várias entrevistas estruturadas de universidades americanas, traduzidas e feitas por nós. Ótimo. E daí, além dessa avaliação no consultório... Primeira parte, 2 horas. A segunda parte geralmente é feita na casa da criança ou na casa da avó, em algum lugar que ela viva, que ela passe bastante tempo. A gente observa os comportamentos-alvo da criança que os pais colocaram como alvo, a gente coloca à prova, ver se eles são alvo mesmo. O que seria o comportamento-alvo? Algo que se acredita que é barreira para o desenvolvimento da criança. Muitas vezes os pais trazem uma demanda e na prática a gente vê outra. Tá? Então a gente avalia todas essas variáveis, separa os comportamentos-alvo que são efetivamente barreira para a criança. E a gente coloca todas essas informações junto da terceira parte, que é aplicar uma escala que a gente chama, o nome em português não tem ainda, mas é no VIBMAP. Mostra aqui no computador. Exemplo, uma criança que foi avaliada em setembro do ano passado, uma avaliação que levou mais ou menos 12 horas para ser feita. Na primeira avaliação, essa criança tinha todos os pré-requisitos que tem em laranja, acho que você pode dar um zoom aqui. Isso era o que a criança tinha. Então ele tinha 23 meses e ele mal preenchia os pré-requisitos para 18 meses. Então ele tinha isso aqui que está em laranja. O resto todo era branco. Então, quando a gente percebe que a criança não segue instruções, tem algumas habilidades de percepção visual, brinca de forma independente e funcional, mas brincar socialmente quase nada, imita pouco e não repete o que os outros dizem, ela com certeza precisa de um trabalho, no nosso caso, o trabalho que a gente tem para oferecer é em comportamental aplicada. Tá? A gente colocou como meta todos os outros que faltavam, e 6 meses depois da terapia reavaliou, então a avaliação nunca tem fim. Quando a gente reavaliou, ele tinha preenchido tudo que tinha de azul e ainda tinha preenchido comportamentos que a gente não tinha colocado como meta, que são de 18 a 30 meses. O que está em vermelho agora, que foi feito na terceira avaliação, esses dados a gente não tinha. Semana passada eu reavaliei e agora já tenho dados, preciso completar. E o X aqui são metas. Se a gente estivesse correndo atrás do tempo, a avaliação nunca termina, mas a primeira é
Observar a criança e interagir com os pais na clínica, coletar dados de forma fidedigna, observável no ambiente natural dela, juntar esses dados e usar os protocolos de avaliação para poder entregar o que a gente chama de avaliação funcional de comportamento e comunicação, que daí a gente cria receita sobre como fazer a terapia. E quais os instrumentos que são utilizados? Eu uso principalmente o VB-MAP. Ok. É feita avaliação psicológica em todos os pacientes? Se não, quais os motivos que te sugerem a avaliação? Então, não, uma avaliação psicológica clássica não pode ser aplicada em todos os clientes dessa clientela específica, mas às vezes é útil. Uma criança pode ter o mesmo comportamento com várias funções diferentes. Então, o mesmo comportamento pode ter procedimentos diferentes a serem aplicados para mudança, dependendo da função daquele comportamento naquele momento. É sempre necessário refazer a avaliação psicológica? Se sim, qual é a importância da reavaliação? Sim, ela nunca para. Porque a reavaliação com os instrumentos a gente faz a cada 6 meses por uma questão de fidedignidade. Acontece que a gente está sempre reavaliando, para nós o que é importante, os comportamentos-alvo e a aquisição de habilidades. Às vezes você tem que reavaliar isso semanalmente, porque quando a criança para de cometer erros, você precisa mudar os procedimentos da terapia. Então, os pacientes, eles costumam colaborar com as avaliações, quando não, e como que você faz para que eles colaborem? É uma clientela bem heterogênea, né? Quando a gente sabe que no questionário de comportamentos-alvo, a gente tem algumas perguntas sobre o que faz o olho do teu filho brilhar, o que se eu tirar da minha bolsa e mostrar, ele vai fazer, eu quero isso. Então a gente faz uma pequena avaliação de reforçadores deles, está dentro da nossa própria avaliação. Mas quando uma criança é não colaborativa, a gente chama, a gente tem que fazer uma outra avaliação de reforçadores específico. Um problema com a família, dos pacientes, ao dizer os resultados da sua avaliação, como você lidou com isso? Já, muito, assim, 389 mil vezes você tem que estar preparado emocionalmente para dar conta disso. Ok, daí, por gentileza, caso haja algum comentário que considere importante sobre esse tema, que não abordamos na entrevista, comente. Bom, avaliar é a chave de tudo. Sem uma avaliação boa, você nunca vai poder planejar a sua terapia. Então, não saiam da faculdade achando que se vão trabalhar com criança, a criança vai chegar, aí você vai olhar pra cara e falar, fulana tá meio assim hoje. Vou abrir meu armário, eu acho que tal brinquedo, você abre o armário e escola. Fala, vou fazer esse hoje com ele. Isso não é um trabalho efetivo, pelo menos dentro da perspectiva que eu trabalho, tá? Você tem que saber exatamente o que você tá fazendo, por que você tá fazendo, como você tá fazendo e quanto tempo você vai levar para dominar isso. Se você não puder dar o teu melhor para essa criança, você tá roubando as chances dele de ser uma pessoa independente no futuro, e você como psicólogo não pode fazer isso jamais. Tá bom, essas eram as perguntas, obrigada por participar. Dá um tchauzinho lá pra galera. Imagina. Podem visitar a gente quando quiserem, que vocês vão gostar. É um trabalho bem legal, bem apaixonante. Fechou. Tchau.